Oi, pessoal. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês, deixa eu afastar um pouco aqui pra ficar melhor. Vou mostrar pra vocês como cobrir essas almofadas de cadeira, tá? Ó, essa aqui é da minha cadeira da área externa. E aí, como é que eu faço? Se você já tiver uma assim, tá? Já coberta, mas tá velho o tecido, ou você tá querendo mudar, mesmo que não esteja tão velho, o que que eu faço? Eu desmancho toda essa costura, tá? E aí, os pedacinhos que eu vou tirar daqui, eu vou utilizar como molde, tá bom? No caso, se você não tiver, aí você vai ter que tirar a medida mesmo, né? Você vai cortar a espuma do tamanho lá do assento, vai tirar as medidas e vai aumentar a costura. Mas no caso hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer com ela assim, a gente já tem ela prontinha. E é ótimo ela desse jeito porque quando você vai fazer com medidas, né, medindo, pode acontecer de ficar um pouco maior, um pouco menor, e você ter que ir ajeitando até chegar no tamanho certinho. E aqui, quando você tira já dessa almofadinha pronta, né, você já vai pegar o tamanho certo. Você vai fazer e já sabe que vai ficar no tamanho certinho, tá? Então, olha só, eu descosturei, já descosturei, né? Você pode descosturar com tesourinha. Eu usei aquele negocinho de abrir casa, tá? Pra descosturar, mas você pode usar uma tesourinha, o que der certo pra você. Ó, descosturei ele aqui, tá vendo? Aí também essa partezinha aqui do zíper. E essas duas partes laterais, tá bom? E aí fica muito fácil, porque isso aqui já é o meu molde. Aqui ainda faltou descosturar aqui, mas eu vou cortar mesmo sem descosturar. Mas descostura em tudo, tá? Porque aí você vai cortar no tamanho certinho. E aí, gente, é muito fácil agora. O que a gente vai fazer? A gente vai precisar do tecido. Eu comprei esse aqui, como é pra uma área externa, né? Eu comprei o Aquablock, tá? Que ele aguenta sol e chuva. Apesar de não pegar tanto sol e chuva lá, mas eu vou colocar esse tecido mesmo, que é o Aquablock. E comprei os zíperes de metro. E também a gente vai precisar do cursor, tá bom? Aí o que a gente vai fazer? Vou cortar o zíper, né? Claro. Aqui tá o tamanho do zíper, que eu já, né, cortei. Aí você vai cortar ele maior, tá? Corta um pouco maior, porque a gente vai botar o cursor, vai ajeitar ele todinho. E depois que eu cortar o zíper, eu vou cortar o meu tecido. Então, eu vou abrir o meu tecido, tá? Coloco essa partezinha aqui do molde que eu cortei, que é a maior, né? Vou cortar nele. Depois, eu vou colocar as partes do zíper e essas duas partes da lateral. Tem essa parte aqui que é uma só. Tem essa partezinha aqui da lateral, que são essas duas aqui. E tem essa partezinha do zíper, que é essa aqui, tá bom? Então, eu vou cortar e daí eu volto pra gente continuar. Prontinho, olha só, cortei tudo, tá? Essa partezinha aqui, né, que é a parte maior do assento. Aqui tá o meu zíper, já coloquei o cursor. Aqui eu cortei as duas partes que vai na lateral e as duas partes que vai no zíper, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Ver qual o lado certinho. E aqui, ó, no zíper, a gente vai fazer primeiro o zíper. Eu vou dobrar esse aqui, tá? Mais ou menos esse tanto aqui, não vai ser na metade, ó. Você vai deixar essa partezinha que é a parte da costura, tá? Então, eu vou dobrar mais ou menos aqui, ó. Ok? E quando a gente for costurar aqui no zíper, você vai colocar ele de forma que ele venha até a metade aqui, ó. Até o meio do zíper, tá? Essa dobrinha aqui, ela vai vir até o meio do zíper. Coloca uns alfinetezinhos aqui, tá? E aí, você costura. Do outro lado, do mesmo jeito. Dobra, tá? E aí, essa dobrazinha aqui que você fez, ela vai vir até a metade do zíper. Porque assim, aí você costura. Assim, ó. Depois que você fizer essa costura, ela vai ficar assim. E vai cobrir o nosso zíper, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui. Ok? E aí, vou costurar de um lado e do outro, tá bom?
Prontinho, o zíper costurado, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Tá vendo? Ele fica embutido aqui, não dá pra ver, tá? Aqui. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, ok? E aqui você pode estar passando ferro, tá? Pra ele ficar bem certinho aqui. Bom, aí depois o que que eu vou fazer? Vou pegar essas lateraisinhas aqui, ó. Tá? Daí eu vou colocar... Eu acho que é melhor colocar primeiro, deixa eu ver aqui, você dá uma olhada aqui, ó, porque ela é colocada aqui e depois aqui, né? Eu acho que eu vou colocar primeiro um lado. Fazer primeiro um lado, depois o outro. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito. Tirar aqui o excesso do zíper. Ok? E aí, vou costurar. Ok? Vou passar uma costurinha aqui. Olha esse negocinho aqui. Olha só. Vou passar uma costurinha aqui. E aí, vou marcar os meios, tá? É muito importante que você marque os meios. Aqui eu já marquei, ó. Você vai marcar aqui o meio do zíper. Já marquei aqui, mas você dobra aqui, ó. Marca o meio. Tá? Ó, aqui o meio do zíper. Dos dois lados, vou marcar. Vou marcar também aqui, ó, o meio da almofada, que eu já marquei, tá vendo? Aqui, e esse meio aqui também. O meio dela aqui. Ok? Vira aqui. E marca aqui o meio, tá vendo? Esse aqui tá certinho. Esse aqui um pouquinho mais pra cá. Então, aqui, ó, o meio aqui. E o meio aqui, tá? Depois que eu fizer isso, e eu passar essa costurinha aqui, ele vai ficar assim, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou vir com ele aqui. Olha aqui como é que ele fez. Vou pegar aqui o meio desse também. Ok, ó. Marco o meio aqui também. Esse negócio de marcar o meio é muito importante pro resultado final da almofada, tá? Pra ela ficar bem certinho. E aqui, ó, eu vou colocar direito com direito. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver aqui qual é o direito dele, acho que é esse aqui. Coloco aqui direito com direito e vou passar uma costurinha aqui. Só que essa costurinha que eu vou passar aqui, ó, direito com direito, bem certinho, o meio de um com o meio do outro, tá? Essa costurinha que eu vou passar aqui, eu não vou passar até o final desse aqui, ó. Eu vou passar até aqui, vou deixar sobrando aqui, ó, meio centímetro mais ou menos de um lado e do outro. Que é pra gente poder fazer essa dobrinha aqui, ó, fazer essa virada aqui na nossa almofada, tá? E aqui, você já dá uma olhadinha se o meio do zíper vai ficar aqui no meio. Não vai. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos, gente, perdão. Eu não vou costurar esse zíper agora, tá? Vou costurar agora essas duas lateraisinhas aqui. Coloco o meio com o meio. Vou fazer primeiro essa costurinha pra vocês entenderem. Vou colocar aqui meio com meio também desse, meio com meio daquele do outro lado. Ver se tá bem certinho o meio, tá? E aí, vou passar a costurinha aqui, desse lado e desse lado aqui. Sendo que eu vou deixar meio centímetro dessa partezinha aqui da tirinha, tá? Sem costurar, de um lado e do outro, assim. Tá bom? Nesse e nesse. Prontinho, olha só, costurei os dois lados, tá vendo? Costurei aqui, deixando essa sobrinha aqui. E costurei aqui do outro lado também, deixando essa sobrinha aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai virar ele, essa tirinha, olha só, pra cá. Tá vendo? Se for necessário, você costura mais um pouquinho aqui, você vai ver, tá? Então, a gente vai virar ela pra cá, ó. E vai costurar ela aqui, nessa lateral, fazendo essa curvinha aqui. E a gente não vai costurar até o final. Vamos deixar uma sobrinha também, que é pra gente poder costurar o zíper, tá? Então, vou deixar uma sobrinha grande assim, né? Que aí depois eu vou colocar o meio do zíper no meio daqui da almofada. Aí a gente vai ver certinho o tanto que vai precisar tirar, tá bom? Então, eu vou passar essa costurinha desse lado. Venho, passo aqui desse outro lado também, tá? E vou fazer isso do mesmo jeito nessa outra tirinha, tá bom? Prontinho, ó, passei a costura, né? Deixa eu passar aquela aqui. E aí, passei aqui, ó, de um lado e do outro. Ela já formou a lateralzinha da almofada. Aqui também, ó, tá vendo?
Ficou desse jeitinho. E deixei essas sobrinhas aqui pra gente poder, quando depois colocar o zíper, regular e ver direitinho onde precisa ficar, tá? Aqui peguei o meu zíper, marquei o meio dele, de um lado e do outro. Marquei o meio aqui da almofada e vou pegar aqui, ó, direito com direito do zíper da almofada. Aqui, ó. Vou colocar meio com meio e vou costurar. Vou costurar esse zíper aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar ele somente até aqui. Porque depois a gente vai ver aqui pra fechar, tá? Então, eu vou costurar ele até aqui. Do outro lado também, ó. Venho, costuro até aqui. Deixo uma sobrinha pra depois a gente juntar esses aqui, tá bom? E aqui do outro lado do mesmo jeito, ó. Pego meio com meio, direito com direito. Vou costurar de um lado, vou costurar do outro, tá? E deixando a sobrinha aqui pra depois a gente fazer a junção e finalizar a nossa almofada. Prontinho, olha só, costurei o zíper, tá vendo? Já deixei uma aberturinha aqui, né? Que depois a gente vai ter que abrir pra virar ele. Mas já tá todo costuradinho aqui, ó. E ficou só essa abertura aqui. Aqui eu fechei mais um pouquinho, né? Que eu tinha deixado bastante. E aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai medir bem certinho aqui, tá? Tem que ser bem certinho mesmo aqui, ó. E aí, vai passar a costurinha aqui, mede aqui do outro lado. E a gente vai passar a costurinha aqui. Depois que a gente passar essa costurinha aqui, deixa eu ver se aqui, aí a gente vai passar a costurinha desse lado e desse lado. Aqui do outro lado, do mesmo jeito, vou tirar esse excesso de zíper aqui, ó. Vejo bem certinho aqui aonde que vai a costurinha. Você marca com giz, alguma coisa, alfinete. Do outro lado também, depois que eu marcar, eu passo a costurinha aqui, tiro o excesso e passo a costurinha aqui e aqui. E aí, tá finalizado, é só virar a nossa capa de almofada, tá? Prontinho, olha, fechei aqui, né? Juntei, marquei bem certinho, depois costurei. E tá tudo fechadinho. Agora é só virar, tá? Abrir o zíper aqui e virar. Aí, o que que acontece? Como esse tecido, né, que é o Aquablock, ele não desfia, não tem problema eu deixar ele desse jeitinho aqui, tá? Mas se você quiser fazer com o tecido que desfia, você vai ter que dar acabamento ou com o zigue-zague ou com o overlock, tá? Pra ele, senão ele pode desfiar e ir até a costura, ok? E aí, gente, olha só. Somente virar, né, nossa capa da almofada. Ajeita aqui os cantinhos, olha só. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo como ficou bem bonitinho? Vem aqui do outro lado, ajeita o outro cantinho. Olha só que lindo. O outro cantinho, tá? E aí, ó, tá prontinho a capa da almofada, né? E agora é só colocar a almofadinha aqui dentro. No caso, eu vou pegar a almofada que eu tirei a capa, né? E aí, vou colocar ela aqui dentro. E depois eu mostro pra vocês como ficou o resultado final dela, tá bom? Então, pessoal, tá prontinho, olha só. Ficou desse jeitinho. Aqui é a parte do zíper, ó. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá no gostei, tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos.